com gostinho de pulp. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Não é segredo para ninguém que acompanha o nosso canal que eu tenho uma predileção pelo material do Fantasma publicado pela editora Moonstone. Foi uma editora que trabalhou com o Fantasma por licenciamento e que fez algumas histórias excelentes, além de ter ousado bastante em alguns formatos na hora de publicar o Fantasma. Foi assim, por exemplo, que em 2007 a Moonstone trouxe o primeiro volume de The Phantom Chronicles, uma coletânea de histórias em prosa do espírito que anda. Esse primeiro volume traz introdução da filha de Lee Falk, Valerie Falk, falando sobre como foi crescer com o pai, sendo esse grande contador de histórias desse grande personagem. E também temos 17 histórias escritas por diversos autores com grande experiência, inclusive alguns premiados no campo da escrita. Muitos desses autores também já tinham trabalhado com o Fantasma, escrevendo roteiros para o Team Phantom. Então nós temos histórias de Gene Alexander, David Bishop, Mike Bullock, Ron Fortier, Craig Shaw Gardner, Clay e Susan Griffith, C.J. Anderson, Nancy Kilpatrick, David Michelini, Will Murray, Mike Oliveri, Martin Powell, Ed Rhodes, Trina Robbins, Grant Salve, Richard Dean Starr e Dan Winklin. É um material muito legal e muito especial, porque ele acaba fazendo uma ponte do Fantasma com a literatura pulp. A gente sempre comenta que o Fantasma foi o primeiro herói mascarado dos quadrinhos, mas ele também tem um outro mérito, porque ele faz a ponte entre os heróis pulp e os heróis, a era dos super-heróis de quadrinhos. Aquilo que a gente chama de literatura pulp eram histórias geralmente de ação, aventura, ficção científica, detetivescas, que eram lançadas em revistas feitas de um papel muito baratinho mesmo. Daí vem a expressão literatura pulp, para indicar de repente uma literatura barata, mas que também tinha uma pegada de aventura e com boas doses de violência. Quando você vê os primeiros anos do Fantasma, antes da instauração do Código de Ética dos quadrinhos, você vê que as histórias dele têm uma pegada muito mais séria, muito mais densa. Eu vou até dar uma indicação aqui de leitura para quem quiser saber um pouco mais sobre a literatura pulp. Eu vou indicar esse livrinho aqui, é um livrinho da Script Editora, Heróis Pulp. São diversos autores comentando alguns dos principais personagens que surgiram nos pulps, nessas narrativas de aventura detetivesca, e como eles foram influenciar mais tarde o advento dos heróis de quadrinhos. Aqui a gente tem capítulos sobre o Zorro, Olga Mesmer, Besouro Verde, o Sombra, Doc Savage. É um material muito bacana que eu estou terminando de ler e eu recomendo muito, porque ele faz inclusive a comparação de quais as características de alguns personagens pulp que depois foram aproveitados em personagens como Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e, é claro, Fantasma. É um material muito bacana que está aí disponível pela editora Script. E o bacana das histórias que tem aqui é que cada uma delas recria essa atmosfera pulp de uma forma muito legal. Eu vou fazer mais alguns comentários enquanto a gente vai folheando essa edição. Bom, a própria capa da The Phantom Chronicles remete às revistas pulp. Primeiro pela coloração, essa cor mais trabalhada, uma cor diferenciada, tem um padrão de imagem bacana. Aqui é uma arte muito legal do Douglas Klauba, fez um trabalho muito bom nessa capa, editado por Joe Gentili e Lori Gentili, sabe? Olha que bacana isso daqui, gente. Como se fosse realmente, eles tiveram cuidado de fazer algo muito parecido com as revistas pulp. Tem algumas ilustrações, o índice, até o papel, tem uma coisa meio assim. Aqui a introdução da filha de Lee Falk, a Valerie. Cada história é antecedida por uma ilustração, assim como era comum nas revistas pulp, você tinha uma ilustração que antecedia as histórias.
No caso aqui, todas as ilustrações são assinadas pelo Rubem Procópio, que fez um trabalho muito legal. A primeira história, White Knight, Cavaleiro Branco, despretensiosa, uma história bem despretensiosa, como devem ser as histórias pulp, em que o fantasma salva uma mulher, uma missionária, né, que estava ali na selva tentando levar medicamentos, coisa e tal, tá no meio de uma guerra, no meio de um conflito. As histórias são muito interessantes. Aqui, ó, The Ghost Who Dies, né, o fantasma, o espírito que morre, uma história muito interessante em que aparece um segundo fantasma na Floresta Negra. Tem aí um segredo muito legal. Eu acho que eu não vou dar spoiler não, porque quem sabe a gente não faz um vídeo sobre cada uma das histórias daqui. Eu gostei muito dessa história, soube trabalhar muito bem a mitologia do fantasma. Uma história ambientada em 1896, diga-se de passagem. Começa com o fantasma percebendo que ele está sendo caçado. Dívida de honra, mais uma ilustração linda. Essa história aqui é bacana porque o fantasma tem que tirar um prisioneiro de dentro da cadeia. Tem um bom motivo para ele fazer isso. História bonita, inclusive, assim, emocionante o que tem aqui. The Fastest Animal, em que a gente coloca à prova aqui, né, uma história em que Diana aparece, e aqui nós temos colocado à prova o velho ditado de que o fantasma é mais rápido que o relâmpago. Muito legal também. Truth or Consequence, verdade ou consequência? Cara, essa história é de pirar a cabeça da gente, porque tudo leva a crer que o fantasma aqui foi capturado e está contando os seus segredos aos seus captores. Só que no final a gente tem uma surpresinha aí nesse negócio. Como eu disse, as histórias que aparecem aqui são realmente muito simples. São histórias simples, para fazer aquilo que se propõe, divertir, entreter as pessoas. Não são histórias muito elaboradas, não são histórias que se propõem a reinventar a roda. Nesse sentido, a pegada pulp está aqui preservada de uma forma primorosa pelos autores. Tem até uma história com a Julie, sabe? A pegada pulp está aqui presente o tempo todo. Eu vejo esse livro como uma grande homenagem aos pulps, sabe? Uma grande homenagem a essa literatura que teve um papel fundamental no início do século XX, né? Final do XIX, início do XX, teve um papel fundamental para a criação de mundos imaginários que até hoje, alguns deles povoam a cultura nossa, a cultura popular, e ao mesmo tempo foi o que abriu o caminho para que autores pudessem criar suas histórias e dando assim margem ao nascimento da era dos quadrinhos, dos heróis dos quadrinhos. É realmente uma obra que vale muito a pena ser conhecida, não apenas pelos fãs do fantasma, mas por qualquer pessoa que seja também interessada nesse tipo de literatura, na literatura pulp. Claro que elas não são tão simplórias ou simplistas quanto algumas histórias dos pulps. Elas têm um cuidado maior, mas ainda assim é aventura pura na melhor acepção, gente. É realmente um achado, é um dos melhores materiais já publicados do fantasma em todos os tempos, e eu recomendo muito a leitura dele para todos aqueles que quiserem ter bons momentos de diversão. Infelizmente esse material está ficando cada vez mais difícil de achar na internet, né? Até porque a Moonstone perdeu os direitos de publicação do personagem e só pode continuar agora vendendo o seu estoque. Também seria muito bacana se em algum momento alguma editora trouxesse esse material para o Brasil. Em breve eu vou fazer um folheando com o volume 2 desse material aqui do Phantom Chronicles. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras pelo link da Amazon, que está aqui na descrição do vídeo. Pode ter certeza que você vai ter um agradecimento todo especial no meu coração. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?